interior, trazer transformação de cura, vidas, libertação, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja de Cristo diga amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu local em nome de Jesus. Deus é fiel, irmãos. Deus está agindo. E o poder de Deus está alcançando essas vidas em nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos, nesse culto da noite, nós vamos falar uma mensagem que tem como tema Guiados pelo Espírito de Deus, E lá em Romanos, você não precisa abrir, mas você anote aí para a gente ganhar um tempinho. Romanos 8, do 5 ao 7, diz o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos aqui que um filho de Deus, que uma filha de Deus, ele anda não segundo os desejos da carne, mas ele anda direcionado pelo Espírito de Deus. Ele anda segundo os frutos do Espírito Santo de Deus, conforme nós lemos. Aquele que anda segundo a carne, ele vive segundo a carne e se inclina segundo os desejos da carne. Mas o que vive segundo o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. A carne produz morte, mas o Espírito, vida e paz. Então, eu quero falar sobre a importância de nós que somos filhos de Deus, a igreja de Cristo, andar segundo o Espírito de Deus. E para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo nessa ministração, nessa noite, eu vou pegar o exemplo de Filipe, um diácono da igreja primitiva. Quando você lê a palavra de Deus, o Novo Testamento, você vai encontrar dois Filipes, Você vai encontrar o Filipe, que era apóstolo, e o Filipe, que foi diácono da igreja primitiva, um homem que recebeu o dom de evangelista. E quando nós vemos a vida de Filipe, nós conseguimos identificar que ele foi o homem guiado pelo Espírito de Deus. Para a gente ilustrar um pouco sobre a vida de Filipe, ele foi um diácono na igreja primitiva que ficava na cidade de Jerusalém. E aconteceu que naquele momento histórico, a igreja sofreu uma grande perseguição. Uma grande perseguição, culminando assim a morte de Estevão, que também era um diácono. Então, diz o texto bíblico em Atos que a igreja, por conta dessa perseguição, a igreja então se dispersa por diversos locais, mas Filipe vai para Samaria. E o texto diz que Filipe, em Samaria, ele começou a pregar a palavra de Deus e os sinais acompanhavam esse homem, esse diácono do Senhor. Os sinais acompanhavam Filipe, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, vidas edificadas para a glória de Deus. Em determinado momento também do livro de Atos, fala que Filipe foi levado a apresentar o Evangelho de Cristo a um eunuco, o primeiro africano a ser batizado, segundo a palavra de Deus. Um eunuco que daqui a pouco nós estaremos lendo. Então, Filipe foi marcado por grandes feitos. Por grandes feitos. As suas filhas eram profetisas do Senhor. Ele, um homem consagrado a Deus, que fez grandes feitos. Mas por quê que ele alcançou tão grandes coisas na sua vida ministerial? Por que que ele revolucionou Samaria na sua época? Por que que ele foi um exemplo para a igreja primitiva? Porque ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Apenas por isso. E aí a gente vai ver algumas características
desse homem que é guiado pelo Espírito de Deus. Características essas que nós devemos seguir. Características essas que nós devemos observar. Então, abra comigo aí a sua Bíblia, no livro de Atos, fazendo favor, no capítulo 8. Se você quiser ler, em casa, o momento que Filipe foi escolhido como diácono, você vai encontrar em Atos 6, tá bom? Ele, Estevão e outros, foi um total de 7 diáconos. Em 8, você já encontra ali, no versículo 1 ao versículo 3, a perseguição que eu falei, que nós estaremos lendo aqui agora. Amém? Atos, capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então, aqui nós lemos no primeiro momento a perseguição que culminou a saída de Filipe de Jerusalém para Samaria. Dando continuidade, a gente vai ver que Filipe chega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi para a cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, coxos, foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, aqui a gente conseguiu entender um pouco sobre a vida de Filipe, o que culminou a saída dele de Jerusalém para Samaria, e quando chega em Samaria, ele ali é usado por Deus. Aqui a gente já consegue identificar uma coisa muito importante, irmãos. E essa informação muito importante é que Deus usa quem Ele quer. Olha, existiam os apóstolos que eram usados por Deus de uma forma sobrenatural. Mas você vai ver que a manifestação do poder de Deus não estava limitada apenas à vida dos apóstolos, porque lemos aqui que Filipe, sendo um diácono, ele foi usado por Deus de uma forma poderosa para libertar pessoas de espíritos malignos e trazer cura sobre a vida de pessoas onde houve grande alegria naquela cidade. Então, a primeira informação importante, relevante, irmãos, Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus usa uma criança, Deus usa o homem, usa a mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Essa foi a conclusão que Pedro chegou quando o primeiro gentil foi visitado pelo Espírito de Deus. E ele falou, verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele usa aqueles que querem ser usados, aqueles que estão disponíveis em suas mãos. Mas vamos lá. Quais são as características daquele guiado pelo Espírito? Ele não abandona o seu chamado e a comunhão com Deus diante das crises da vida. Ele não abandona o seu chamado e a comunhão com Deus diante das crises da vida. Nós lemos que a perseguição foi forte. O apóstolo Paulo, aqui ainda Saulo, ele exerceu uma grande influência nas autoridades. Pessoas eram presas, mortas. Segundo um historiador chamado Justo Gonzalez, Paulo contribuiu para a morte de mais de 1000 pessoas nesse período histórico aqui. Morte e prisão.
Mas mesmo diante dessa perseguição, mesmo diante de todos esses problemas que estavam acontecendo nesse momento histórico, Filipe não largou o seu chamado e nem a comunhão com Deus. Ele foi para outra cidade, mas lá naquela outra cidade, ele continuava fazendo aquilo que Deus lhe tinha chamado para fazer. Então, com a perseguição da igreja, Filipe não abandonou o seu chamado, mas foi perseverante naquilo que Deus colocou em suas mãos. Deus usa quem assim vive. Então, nesse texto, vemos claramente que as portas da pregação foram fechadas em Jerusalém, mas aquele que é guiado pelo Espírito não fica preso aos problemas da vida e busca uma porta de Deus para pregar a sua palavra. Nós estamos, irmãos, vivendo um momento de crise. Sim ou não, irmãos? Sim, temos que ser realistas. Mas nós não podemos abandonar aquilo que Deus nos chamou para fazer, como também não podemos abandonar a comunhão com Deus diante das crises que nós vivemos. Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não vira as costas para o Senhor diante das crises que ele encontra. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele supera as adversidades da vida e continua o trabalho que Deus lhe chamou para fazer. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus não está, irmãos, conectado com os problemas do mundo, mas está conectado com Deus vivo, santo, soberano, que está no controle de todas as coisas. Então, aquele que é guiado pelo Espírito, irmãos, ele não abandona o seu chamado e a comunhão com Deus nas crises da vida. Aquele que é guiado pelo Espírito não abandona o Senhor. Então, não podemos abandonar a boa obra do Evangelho por conta das crises que nós passamos na vida. Aquele homem e aquela mulher que quer ser guiada pelo Espírito Santo de Deus não olha para as dificuldades, mas segue o vento do Espírito. Ele segue o vento do Espírito. Ele anda conforme Moisés andava, debaixo da nuvem do Senhor. Debaixo da nuvem do Senhor. E essa característica foi primordial na vida de Filipe. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Se uma porta se fecha em Jerusalém, eu continuo fazendo aquilo que Deus me chamou em Samaria, porque eu não posso abandonar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Não tem volta, irmãos. Não tem volta. A palavra de Deus diz que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. É daqui para frente. Não tem volta. Outra característica muito importante na vida daquele que é guiado pelo Espírito do Senhor é que ele não está ligado a números. Ele não está ligado a números. Nós vemos aqui que Filipe, ele trouxe um grande avivamento na cidade de Samaria. Mas, conforme eu falei para vocês, no início da ministração dessa palavra, Deus, o Espírito Santo de Deus, tira Filipe de Samaria e leva Filipe para um deserto, para pregar a palavra, para batizar apenas uma pessoa. Na lógica humana, houve ou não uma perda? Um homem que ministrava para uma multidão de pessoas, que curava muitos, muitos eram salvos, muitos eram libertos, conforme nós lemos aqui, muitos que estavam possuídos, muitos paralíticos foram curados, muitas pessoas. Então ele sai de Samaria e é conduzido por Deus para o deserto para ministrar apenas para uma pessoa. E aí entra mais uma característica daquele que é guiado pelo Espírito. Ele não está preso e nem ligado a números.
Não interessa se é uma grande multidão, não me interessa se é apenas uma pessoa, não me interessa se era 5. O que interessa para aquele que é guiado pelo Espírito é estar debaixo da direção de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele não está preocupado com números, ele não é adepto da numerolatria, a adoração a números. Adoração a números. Ele não está adepto das cifras que caem na conta da igreja. Porque aquele que é guiado pelo Espírito, ele sabe que ele depende unicamente de Deus. Que a sua provisão vem do trono sagrado de Deus. Então ele não se preocupa com números. Ele não se preocupa quantas pessoas vêm no culto. Ele não se preocupa com os recursos, porque tudo vem de Deus. E é Ele que traz provisão para todas as coisas. Então, como lemos, Filipe realizou uma obra poderosa em Samaria. Ele era referência de liderança naquele local. Muitas vidas tinham em Filipe um exemplo a ser seguido. Mas, conforme eu falei, ele não se apegou à sua posição de destaque em Samaria, seguiu as ordens de Deus e foi para o deserto para pregar apenas para uma pessoa. Vamos ler comigo aí, Atos 8, 26 ao 40, fazendo um favor. Amém? Então, o primeiro tópico, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, não abandona o seu chamado e a comunhão com Deus nas crises da vida. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus não está ligado a números. Não está ligado a números. Amém? Diz aí, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-te dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao lado dele. Ora, a passagem das Escrituras que estavam lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, Isaías 53, né? E como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começou com esta passagem da Escritura, anunciando a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água. O que me pede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Amém? Então, irmãos, aquele que é guiado pelo Espírito não está preso a números. Ele não é adepto da numerolatria. Então, aquele que é guiado pelo Espírito, ele não está preso a nada material. O seu coração está livre para seguir a nuvem de Deus, assim como Moisés seguiu. Sabe por que ele vive assim, aquele que é guiado pelo Espírito, ele vive assim?
porque ele entende que a sua provisão vem do Senhor. Ele é um adorador na fome e também na abundância. Ele vive em comunhão com Deus, com grana e também sem ela. Ele glorifica a Deus na crise, mas também na paz. Então, você já viu aquela pessoa que muitas das vezes é convidado para pregar em algum local ou fazer um show, né? E essa pessoa se preocupa com números. Quantos estarão me assistindo? Quantos estarão participando desse momento que eu estarei ali ministrando? Ou seja, essa pessoa, ela busca o holofote, ela busca um local de destaque, ela busca uma autoexaltação. Mas não é assim que vive aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não está preso a nada. A nada. Hoje, estava vindo no sepultamento, estava conversando com minha amiga Karine e com Solange, que foram junto comigo, que quando eu fui passar na sabatina para ser ordenado pastor, o bispo Miguel, bispo primaz da Igreja de Nova Vida do Brasil, ele falou o seguinte para mim: olha, você vai ser consagrado pastor da Igreja de Nova Vida do Brasil, e não de Jardim Catarina. Você entende isso? Eu falei, entendo. Ele falou, e se eu, como bispo da igreja, for direcionado pelo Espírito de Deus e mandar você para Caldeirão? Melhor ainda, Caldeirãozinho. É uma cidade rural, lá no interiorzão de Recife. Acho que é Recife, né, Paixão, que ele falou? Não lembra? É Caldeirãozinho, sertão brabo. Ele falou, lá só chove por ano 1 hora, por ano. Estamos abrindo uma igreja lá. E aí, Edenilson? Eu falei, bispo, eu não estou preso a nada. A nada e a ninguém. A única pessoa que eu estou preso está aqui do meu lado. Ele olhou para a Luciana e falou, e você? E Luciana falou para ele, ele é meu pastor, aonde for eu irei junto. Então, irmãos, no reino de Deus é assim, não devemos ter o nosso coração preso a nada material. Então, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele não se importa com números, ele não está preso a nada, o seu coração é livre. Ele está disponível para o agir do Espírito Santo de Deus. Ele segue o vento do Espírito, e é assim que ele é abençoado. Então, aquele que quer viver no Espírito, ele vive na prática do perdão. Perdão. Aquele que vive pelo Espírito de Deus, vive o perdão. Pastor, qual o exemplo que a gente pode tirar da vida de Filipe, que ele foi o homem que perdoou? Por que ele saiu de Jerusalém? Vocês lembram? Vocês estão aí? Por causa de quem? Por causa de Saulo, uma perseguição que Saulo iniciou. Amém, gente? Vocês estão aí, gente? Você que está em casa, está aí? Então, ele saiu de Jerusalém por causa da perseguição iniciada por Paulo. Então, se ele tinha uma casa, se ele tinha um trabalho, até porque os diáconos não eram remunerados. Se ele tinha uma casa, se ele tinha um trabalho, se ele tinha uma vida em Jerusalém, ele teve que abandonar tudo por causa de Paulo. E saiu fugido para Samaria, para não ser morto, para não ser preso, tendo Estevão como exemplo, que foi apedrejado. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, perdoa. Por quê? Em Atos 21:8, abra comigo aí. E claro que houve um tempo, né? Que isso não seja desculpa para você, amém? Para você perdoar, porque de Atos 8
até Atos 21, tem mais ou menos 20 anos. Então, da conversão, da perseguição, até aqui, quando Paulo já começa as viagens missionárias, tem quase 20 anos. Então, Atos 21, 8. E aí, né, é Lucas, que era um companheiro de Paulo, falando, né? No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Amém? Que profetizavam. Então, olha só, aquele que é guiado pelo Espírito, ele perdoa. Nós vemos aqui que Paulo perseguiu esse homem, perseguiu a igreja, ele teve que mudar de vida, ele teve que abandonar aquilo que ele tinha, ele teve que abandonar a sua casa, ele teve que abandonar a sua família, ele teve que abandonar os seus amigos, foi para Samaria, fugido. Passa-se anos, né, conforme eu falei, aproximadamente 20 anos, tá bom? E Paulo, depois de convertido, vai para a casa de quem? Para a casa de Filipe, o evangelista, o diácono. Isso é uma demonstração de um sentimento de perdão. Quem é guiado pelo Espírito perdoa. Isso é uma demonstração de um sentimento de perdão. Então, aquele homem que um dia foi perseguidor, hoje era um convidado na casa de Filipe, porque Filipe, um homem guiado pelo Espírito, soube perdoar. Ah, pastor, 20 anos é 20 anos, né? 20 anos dá para pagar muita história. Nesse contexto, foi 20 anos, irmãos. Porque quando Paulo se converte, até a viagem missionária foi 10 anos. Ele ficou 10 anos parado, sendo tratado por Deus. Quando ele começa as viagens missionárias, até esse episódio, mais 10 anos. Aproximadamente 10 anos. Né? Segundo historiadores, e um desses, Justo Gonzalez, que é um que eu gosto muito de ler. Então, aquele que é guiado pelo Espírito perdoa. Perdoa. Filipe teve que sair de Jerusalém por causa da perseguição. Agora, quase 20 anos depois, Filipe recebe aquele que um dia queria a sua cabeça. Recebe dentro da sua casa, junto com a sua família, junto com as suas filhas. Aquele que queria matá-lo agora é o seu convidado. Isso chama-se perdão. Então não dá para viver no Espírito e odiar o seu irmão. Não dá para viver no Espírito Santo e querer o mal do seu próximo. Então, meus amigos, nós temos 2 caminhos nesse mundo. Dar força para a carnalidade ou viver centrado e guiado pelo Espírito de Deus. E você deve fazer a sua escolha. Você deve fazer a sua escolha. Mas saiba que ambas, as suas escolhas trarão consequências sobre você e o seu lar. Trarão consequências sobre você e o seu lar. Então, pense a respeito disso. Você quer ser guiado e direcionado por quem? É por isso aqui, irmãos? É pela força do meu braço? É pela minha inteligência? É por aquilo que eu acho certo? Irmãos, se eu pensar assim como filho de Deus, eu tenho um sério risco de ver as coisas dar errada. Porque como filho de Deus, e você como uma filha e um filho de Deus, nós devemos viver nesse mundo pedindo a direção de Deus, andando segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Então, quando você tiver que tomar decisões na vida, que são muitas que nós tomamos, consulte o Senhor, peça uma direção a Deus, peça uma orientação ao Senhor, não saia tomando decisões sem antes consultar a Deus. Isso se você quiser viver guiado pelo Espírito.
Então, aquele que é guiado pelo Espírito, nas crises, ele não abandona a comunhão com Deus e nem o seu chamado. Então, guarda isso no teu coração. Não tem como olhar para trás, é daqui para frente. Não tem como olhar para trás. Então, aquele que é guiado pelo Espírito não está ligado a números. O seu coração não é preso a nada. Se tem um prato com arroz e feijão, ele glorifica a Deus. Se tem um prato com arroz, feijão e um frango, ele glorifica a Deus. Quinta-feira eu estava aqui na igreja, né, e eu estava escutando os adolescentes falar, não aguento mais comer frango. Não falaram isso? Alguns falaram, né? Aí eu pensei comigo, glorifica a Deus, porque tem gente que não tem nenhum frango para comer. A minha esposa, entrei numa vibe de dieta. Minha nutricionista, cadê minha nutricionista? Está aqui? Cadê ela? Está se escondida, está ali, Jéssica. Então eu chegava na cozinha, eu olhava assim e falava, poxa, carboidrato, 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 carboidrato. Aí eu comecei a observar o que estava acontecendo no mundo. Falei, Senhor, glória a Deus pelo meu carboidrato. Tem muita gente passando fome, irmãos. Então, se você tem lá na sua casa um prato com arroz, com feijão, um frango, com peito de frango, com a coxa, glorifica a Deus. Se você tem abundância na sua casa, também glorifica a Deus. Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus não está preso a nada neste mundo, não está preso a números, não está preso a isso aqui. Ele segue o vento de Deus. E o vento de Deus, irmãos, nos conduz para lugares maravilhosos. O vento de Deus nos leva para a paz, nos leva para a provisão, nos conduz para os milagres do Senhor. Então não tem nada melhor do que isso. Aquele que vive guiado por Deus, ele vive na prática do perdão. Então o perdão é para hoje. O perdão acaba com a tua saúde emocional, a falta de perdão acaba com a sua saúde emocional. A falta do perdão, ele destrói a vida das pessoas emocionalmente. E a vida emocional repercute às vezes na pele. A pessoa começa a ficar com a pele ressecada, feridas. Perdoe. Não tem como encaixar. Se você quer ser guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, não tem como você encaixar, se você não perdoa. Então você tem que perdoar as pessoas. Consequência disso, uma igreja guiada pelo Espírito gera as vidas libertas e transformadas. Igreja primitiva. Então, um servo guiado pelo Espírito marca uma geração com o poder da palavra. Então, por onde ele passa, ele deixa frutos. Seus filhos são exemplos, conforme as filhas de Filipe eram profetisas, profetizavam, né? Seus frutos são vistos. Ele é um referencial, né? Ele, aonde passa, sabe, ele deixa o cheiro da unção de Deus. Eu não sei o que você quer para a sua vida, mas eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu não sei que desejo você tem no teu coração, mas aquilo que nós devemos anelar de uma forma profunda é isso: querer mais de Deus, querer mais da presença de Deus, querer mais do Espírito de Deus na nossa vida, ser guiado por Ele. Não tem nada mais importante e grandioso do que isso. Às vezes o caminho pode ser difícil, mas vai nos conduzir a vitórias. Às vezes vamos encontrar dificuldades, mas também encontraremos força, consolo que vem de Deus. Às vezes vamos passar por circunstâncias que a gente abaixa a cabeça e a vontade é de chorar. Mas nesse momento encontraremos consolo. Então, igreja,
Sabe, como um dos pastores aqui desse ministério, eu peço muito a Deus que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus e andar nessa direção. Porque todos os nossos sonhos assim serão concretizados. E essa igreja vai ser uma referência nesse bairro. Não apenas de estrutura física, de beleza, mas uma igreja que exala amor, a unção de Deus, a transformação de vidas. É isso que a gente deve buscar. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que você e eu devemos buscar. Deixa eu abrir aqui o nosso canal no YouTube para ver se tem algum pedido de oração, para fazer aqui a nossa oração final. Então, temos aqui um pedido de oração.